A vida perfeita que nunca chega. Você acorda cansado, rosto inchado, zero vontade de levantar da cama. Na verdade, nem pensa. Pega o celular, abre o Instagram e vê que alguém já correu 10 km às 4 da manhã. Outro que leu 50 páginas de um livro de desenvolvimento pessoal. Outro fala 4 idiomas e mais um adolescente abriu uma empresa aos 19 anos de idade. Me responde uma pergunta. Em que momento produtividade virou competição? Sartre dizia que o ser humano sofre porque está sempre tentando se tornar algo que ainda não é. Estamos sempre perseguindo uma versão futura de nós mesmos. E quando chegamos lá, criamos outra. Nunca estamos presentes naquilo que estamos fazendo. Essa vontade nunca basta. Tentamos conciliar a rotina de um atleta como Cristiano Ronaldo com a nossa. Ele acorda às 6 da manhã? Vou acordar também. Caramba, tenho que pegar ônibus pra trabalhar. Aí você acorda e realmente se depara que não tem nada daquilo que deseja. E nunca terá, pois a falta de pensamento crítico e autoconhecimento nunca irá deixá-lo viver o momento presente. Você só será feliz e produtivo quando atingir aquilo que não está no seu alcance. É como no ensino médio. Já viu aquele casal onde a garota pisa no namorado? Ou o contrário, e os dois continuam ali? Nós seres humanos, a raça mais inteligente, forçamos a não aceitar o que está de fato acontecendo. Então, ele irá mudar, ela irá mudar, irá se tornar uma pessoa melhor, mas nunca muda. Nunca muda, pois nós sempre estamos esperando e desejando aquilo que não podemos ter. Mas realmente você precisa ser produtivo. O que é ser produtivo de verdade? É atingir algo ou apenas viver fazendo aquilo que te dá um certo prazer? Até a Revolução Industrial, a maioria das pessoas não media sua vida por produtividade. O relógio passou a controlar o trabalho apenas com a industrialização. Antes, o dia era guiado pela natureza, mas agora o dia passou a ser guiado pelo relógio. Quando a produtividade vira uma religião. Por que descansar gera culpa? Porque no fundo, nossa sociedade passou a associar valor moral ao trabalho. Sabe aquele seu primo, mora com os pais, acorda meio-dia, visto por muitos como um Zé Ninguém, sem um plano de vida? Ele é vagabundo, mas às vezes ele tá trabalhando em um projeto de madrugada, o mesmo projeto que mudará o futuro da família, mas ninguém sabe, ele é invisível. Ele não é produtivo, pois seu rótulo não é igual ao que as pessoas pregam. Agora, sua prima passou em direito, viajou para a Dinamarca. É uma advogada bem-sucedida, posta uma foto diferente todas as manhãs em uma cafeteria. Não a mesma cafeteria. Sempre uma diferente, pois ela faz networking com as amizades novas que crescem a cada semana. Hoje, quem trabalha muito é admirado. Quem descansa é visto como preguiçoso, mesmo quando está esgotado. Max Weber, no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele argumenta que o trabalho deixou de ser apenas sobrevivência. Virou uma demonstração de virtude. Logo, não basta ser uma boa pessoa. Você precisa ser uma pessoa ocupada. Trabalhe enquanto eles dormem. Imagine duas pessoas. A primeira acorda às 5 da manhã, corre 10 km, toma banho gelado, lê 30 páginas, escuta um podcast de negócios e faz uma lista de metas. A segunda acorda às 8, toma café olhando pela janela, conversa com a mãe, vai trabalhar, volta pra casa, lê algumas páginas de um livro e dorme. E a pergunta é: qual delas está vivendo melhor? A maioria das pessoas responderia que depende. Mas nas redes sociais parece que a resposta já foi decidida. A primeira, lógico, sempre a primeira. Porque criamos uma espécie de aristocracia da disciplina. Uma hierarquia invisível onde quem sofre mais parece merecer mais respeito. Curiosamente, isso não é novo. Durante séculos, monges medievais acreditavam que o sofrimento aproximava o homem de Deus. Quanto maior o sacrifício, maior a virtude. Hoje não usamos túnicas, não fazemos jejuns de semanas. Mas existe uma versão moderna da mesma ideia. A crença de que uma vida só tem valor quando exige sofrimento constante. Talvez por isso exista uma certa admiração por pessoas ocupadas. Quando alguém diz: estou trabalhando 14 horas por dia, a reação costuma ser: nossa, que legal, que guerreiro. Mas imagine alguém dizendo: tenho tempo livre para minha família, leio livros, durmo bem e consigo ver meus amigos. A reação é diferente, porque uma pessoa ocupada parece importante. Uma pessoa em paz parece suspeita. Percebe a diferença? Agora você não tá repetindo produtividade é ruim. A armadilha da comparação infinita. Existe uma cena que provavelmente já aconteceu com você. Você tá deitado na cama, talvez seja uma terça-feira qualquer. Nada especial aconteceu. Você trabalhou, estudou, resolveu algumas coisas, foi um dia comum. Então você abre o Instagram. 5 minutos depois, parece que sua vida deu errado. Curioso, não? Porque 5 minutos antes você estava bem. Sua casa era a mesma, sua conta bancária era a mesma, seu corpo era o mesmo, seus sonhos eram os mesmos. Mas algo mudou. Você viu outras pessoas. E isso foi suficiente. Quando eu era criança, existia um garoto no meu bairro. Ele tinha um videogame melhor, uma bicicleta melhor. E eu lembro de voltar pra casa sentindo que minha bicicleta era pior do que realmente era. Não porque ela tivesse mudado,
mas porque eu tinha encontrado uma referência nova. Talvez a comparação funcione exatamente assim. Ela não muda a sua realidade, ela muda a forma como você enxerga a sua realidade. O filósofo René passou boa parte da vida estudando algo curioso. Por que queremos aquilo que queremos? A resposta parece simples: porque gostamos. Mas René acreditava que não era tão simples assim. Segundo ele, muitos dos nossos desejos são emprestados. Nós observamos alguém desejar algo melhor, então passamos a desejar também. Imagine duas crianças. Uma tá brincando com um brinquedo qualquer. Ela nem liga pra ele, até que a outra criança pega o mesmo brinquedo. Agora, ele se torna especial, valioso, importante, não porque mudou, mas porque alguém demonstrou interesse. Talvez boa parte da nossa vida adulta funcione da mesma forma. A profissão parece interessante porque alguém é admirado por ela. O carro parece mais importante porque alguém o possui. A viagem parece necessária porque alguém postou fotos dela. A academia parece indispensável porque alguém recebeu elogios. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. O problema aparece quando você deixa de perguntar: eu quero isso? E passa a perguntar: o que eu preciso querer para ser admirado? Existe uma história interessante sobre o Alexandre o Grande. Ele conquistou territórios que muitos consideravam impossíveis. Foi chamado de gênio militar. Mudou a história. Seu nome atravessou mais de 2000 anos. Mas existe uma parte menos famosa da história. Quanto mais conquistava, mais queria conquistar. O horizonte sempre parecia insuficiente. Sempre existia outro território, outra batalha, outro objetivo. Talvez Alexandre tenha descoberto algo que nós ainda estamos descobrindo. Não existe quantidade de conquistas capaz de satisfazer alguém que não sabe o que procura. Hoje fazemos algo parecido, só que ao invés de impérios, acumulamos metas. Primeiro queremos passar no vestibular, depois queremos um emprego, uma promoção, um carro, uma casa, depois outra casa, depois investimentos, independência financeira, depois reconhecimento, depois status e depois outra coisa. É como correr atrás do horizonte. Você anda, ele se afasta, anda mais, ele continua distante. Talvez por isso tanta gente viva cansada. Não por excesso de trabalho, mas por excesso de comparação. Porque comparação gera escassez. Ela faz você olhar para tudo o que possui e enxergar apenas aquilo que falta. Os estoicos falavam sobre algo interessante. Eles acreditavam que uma das maiores fontes de sofrimento humano era direcionar a atenção para aquilo que não controlamos. E existe algo menos controlável do que a vida dos outros? Pensa nisso. Você está competindo com pessoas que possuem uma família diferente, uma genética diferente, uma condição financeira diferente, personalidades diferentes, histórias diferentes e uma realidade diferente. É como um peixe tentando competir com um pássaro, ou um pássaro tentando competir com um cavalo. Competição já nasce injusta. Talvez seja por isso que Diógenes conseguiu responder a Alexandre daquela forma. Quando Alexandre perguntou: posso fazer alguma coisa por você? Ele respondeu: sim, saia da frente do meu sol. Aquela resposta só foi possível porque Diógenes havia abandonado uma coisa que a maioria das pessoas nunca abandona: a necessidade de medir seu valor usando a régua dos outros. Porque enquanto você usar outra pessoa como referências de sucesso, liberdade será impossível. Sempre existirá alguém mais rico, mais bonito, mais inteligente, disciplinado, mais admirado. Mas existe uma pergunta mais interessante: e se a vida não fosse uma competição? E se ela fosse uma experiência? Porque experiências não possuem vencedores, possuem significados. A obsessão por otimizar tudo. Existe uma pergunta que começou a me incomodar há algum tempo: em que momento viver virou projeto? Porque parece que hoje não fazemos mais as coisas, só gerenciamos as coisas. Não corremos, monitoramos performance, não dormimos, otimizamos recuperação. Não conversamos, fazemos networking. Até as palavras mudaram. E quando as palavras mudam, normalmente alguma coisa mais profunda mudou junto. Imagine dois amigos caminhando em um parque. Um deles observa as árvores, escuta os pássaros, percebe o vento. O outro olha para um relógio inteligente. Frequência cardíaca, calorias, passos, distância, ritmo, tempo. Os dois fizeram exatamente a mesma caminhada, mas apenas um deles esteve realmente lá. Talvez essa seja uma das maiores ironias do nosso tempo. Criamos ferramentas para nos ajudar a viver e acabamos usando a vida para alimentar as ferramentas. Há uma história curiosa sobre um homem chamado Frederick Taylor. No final do século XIX, ele observava trabalhadores em fábricas, cronometrava movimentos, analisava gestos, calculava tempos. Seu objetivo era simples: descobrir a forma mais eficiente possível de realizar cada tarefa. Ele revolucionou a indústria. A produtividade aumentou, as empresas adoraram. Mas existe uma pergunta que ninguém fez: o que acontece quando começamos a aplicar essa mesma lógica aos seres humanos? Porque talvez seja exatamente isso que estamos fazendo, transformando a própria existência em uma fábrica. Cada hora precisa render, cada ação precisa gerar resultado, cada escolha precisa ter retorno. E aqui aparece um problema estranho: quanto mais tentamos otimizar tudo, menos parecemos aproveitar qualquer coisa. Pense em uma viagem. Anos atrás, uma viagem era uma viagem. Hoje ela pode virar um projeto. Qual hotel rende melhores fotos?
Qual restaurante gera mais conteúdo? Qual lugar tem mais potencial para viralizar? Qual ângulo fica bom no Instagram? E sem perceber, você passa mais tempo registrando a experiência do que vivendo a experiência. Talvez por isso tantas pessoas voltem de férias cansadas. Elas não descansaram. Elas administraram uma operação de marketing durante 7 dias. Existe uma cena curiosa que acontece todos os dias. Você vai a um restaurante, olha em volta e encontra uma mesa inteira em silêncio. Não porque brigaram, não porque estão tristes, mas porque cada um está olhando para uma tela. É engraçado. Nunca estivemos tão conectados e talvez nunca tenhamos estado tão ausentes. O filósofo Martin Heidegger acreditava que a tecnologia mudava a forma como enxergamos o mundo. Segundo ele, começamos a olhar para tudo apenas pela utilidade. Uma floresta deixa de ser uma floresta, vira madeira. Um rio deixa de ser um rio, vira energia. E talvez estejamos fazendo algo parecido conosco. Você deixa de ser uma pessoa, virou um projeto, uma meta, uma versão beta de si mesmo, sempre esperando uma atualização. Talvez seja por isso que tantas pessoas não conseguem descansar. Porque descanso parece improdutivo, e improdutividade parece fracasso. Imagina um garoto de 10 anos. Ele está sentado observando as nuvens. Nada acontece. Nenhum resultado, nenhuma meta, nenhum retorno financeiro, nenhuma conquista. Apenas um garoto observando as nuvens. Agora imagine um adulto fazendo exatamente a mesma coisa. A maioria das pessoas pensaria, ele deveria estar fazendo algo útil. Mas por quê? Quando foi que a contemplação virou desperdício? Quando foi que a presença virou preguiça? Quando foi que existir deixou de ser suficiente? Existe um experimento interessante. Pesquisadores colocaram pessoas sozinhas em uma sala vazia. Sem celular, sem música, sem distrações. Apenas seus próprios pensamentos. Muitas delas preferiam levar pequenos choques elétricos a ficar sozinhas com sua própria mente. Não, você não ouviu errado. Choques, literalmente. Isso deveria nos assustar um pouco, porque revela uma verdade desconfortável. Talvez não estejamos apenas viciados em produtividade. Talvez estejamos fugindo do silêncio, porque o silêncio faz perguntas difíceis. Você gosta do seu trabalho? Você gosta da sua rotina? Você gosta da pessoa que está se tornando? Enquanto estamos ocupados, não precisamos responder. A correria se torna uma distração. A produtividade se torna um esconderijo. Pascal escreveu algo impressionante séculos atrás. Ele disse que muitos dos problemas da humanidade surgem porque as pessoas não conseguem permanecer sozinhas em um quarto. Parece exagero, até você perceber quantas vezes pega o celular sem motivo, quantas vezes liga uma música para preencher o silêncio, quantas vezes procura qualquer distração para evitar ficar sozinho consigo mesmo. Talvez a obsessão por otimizar tudo não seja apenas uma busca por eficiência, talvez seja uma fuga, porque uma agenda lotada impede questionamento, e uma pessoa que nunca para dificilmente percebe para onde está indo. Há uma cena que provavelmente acontecerá com quase todo mundo. Algum dia você vai encontrar uma fotografia antiga, talvez da infância, dos seus pais, alguém que já partiu, e por alguns segundos algo estranho acontece. Você não pensa em produtividade, não pensa em dinheiro, metas, desempenho, você pensa em momentos, conversas, rostos, risadas, lembranças. Porque no final da vida ninguém sente falta das tarefas que concluiu. As pessoas sentem falta dos momentos que viveram. E talvez essa seja a grande armadilha. Passamos tanto tempo tentando construir uma vida perfeita que esquecemos de viver a vida imperfeita que já temos. Talvez a disciplina seja importante. Talvez a produtividade seja importante, mas nenhuma dessas coisas deveria ser mais importante do que a própria experiência de estar vivo, porque uma vida otimizada ao máximo pode continuar vazia, mas uma vida cheia de significado dificilmente será considerada um desperdício. O paradoxo da produtividade. Existe uma previsão feita há quase 100 anos que deveria ter mudado completamente a nossa vida. Em 1930, o economista John Maynard Keynes escreveu um ensaio chamado Possibilidades Econômicas para os Nossos Netos. Nele, Keynes acreditava que o avanço tecnológico seria tão absurdo que as futuras gerações trabalhariam apenas 15 horas por semana. 15, não 40, não 50, não 60. 15. A lógica era simples. Se as máquinas produzem mais, se os computadores resolvem problemas mais rápido, se a tecnologia elimina tarefas repetitivas, então sobra mais tempo para viver. Parece razoável, mas algo deu errado no caminho. Porque a tecnologia não chegou, os computadores chegaram, a internet chegou, a inteligência artificial chegou e mesmo assim continuamos ocupados, mais ocupados do que nunca. Pense em alguém da década de 1950. Para falar com uma pessoa distante era necessário escrever uma carta, esperar dias, talvez semanas. Hoje uma mensagem atravessa o planeta em segundos. Mesmo assim temos a sensação de que falta tempo. Uma máquina lava roupas, outra lava louças, outra calcula impostos, outra responde mensagens, outra organiza compromissos, uma escreve textos e, mesmo cercados por ferramentas criadas para economizar tempo, seguimos dizendo a mesma frase: eu estou sem tempo. Talvez porque o problema nunca tenha sido o tempo, talvez seja o que fazemos quando ganhamos tempo. Imagine um homem carregando pedras morro acima, todos os dias, durante anos. Então alguém lhe entrega uma máquina capaz de fazer o trabalho 10 vezes mais rápido. O que acontece?
A lógica diz que deveria descansar, mas o que normalmente acontece é diferente. Agora ele carrega 10 vezes mais pedras. A produtividade tem uma característica curiosa. Ela raramente reduz expectativas, ela aumenta expectativas. Quando responder mensagens demorava dias, ninguém esperava respostas imediatas. Hoje, se você demora 3 horas, já parece estranho. Quando um vídeo levava semanas para ser editado, tudo bem. Hoje esperamos conteúdo diário. Quando uma empresa crescia em 5 anos, era considerado rápido. Hoje algumas pessoas se sentem fracassadas porque não ficaram milionárias antes dos 30. A tecnologia economizou o tempo. A sociedade preencheu o espaço vazio com novas exigências. Talvez seja por isso que a sensação de atraso nunca desaparece. Você termina uma tarefa, outras 5 aparecem. Resolve um problema, outros 3 surgem. É como tentar esvaziar um barco furado usando um copo. Por mais rápido que você trabalhe, a água continua entrando. Os gregos tinham uma palavra interessante: hybris. Era o excesso, a arrogância, a incapacidade de reconhecer limites. Nas tragédias gregas, quase todo herói destruído possuía essa característica. Ele queria mais, sempre mais poder, território, riqueza, até que o próprio desejo o consumia. Talvez a sociedade moderna tenha transformado o híbris em virtude, porque crescemos ouvindo histórias de pessoas que nunca estavam satisfeitas. Empresários que queriam mais, generais que queriam mais, atletas que queriam mais, influenciadores que queriam mais. E começamos a acreditar que a insatisfação permanente era sinal de ambição. Mas existe uma pergunta desconfortável: será que toda ambição é saudável? Porque existe uma diferença entre construir algo grande e ser incapaz de parar. Imagine um homem correndo em uma esteira durante horas, dias, meses, anos. Ele está se movimentando, está cansado, suando, gastando energia, mas continua exatamente no mesmo lugar. Talvez a gente viva assim, confundindo o movimento com o progresso. Sêneca escreveu algo que atravessou quase 2000 anos. Ele disse: nenhum vento é favorável para quem não sabe para qual porto está navegando. Talvez essa frase explique boa parte da exaustão moderna, porque aprendemos a acelerar, mas não aprendemos a escolher uma direção. Pense em um estudante. Ele quer entrar numa faculdade, passa anos estudando, finalmente consegue, mas não sente felicidade, porque agora precisa se formar, depois precisa encontrar emprego, depois crescer na carreira, e depois alguma outra coisa novamente. A linha de chegada está sempre mudando de lugar. É como aqueles desenhos antigos, onde um personagem corre atrás de uma cenoura pendurada na frente do próprio rosto. Ele nunca alcança, mas continua correndo. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem um vazio estranho quando atingem um objetivo, porque acreditavam que a conquista resolveria algo mais profundo. Existe uma história famosa envolvendo Alexandre o Grande. Dizem que após conquistar praticamente todo mundo conhecido de sua época, ele chorou. A razão varia dependendo da versão da história. Alguns dizem que chorou porque não havia mais terras para conquistar. Outros acreditam que percebeu a inutilidade da própria busca. Se a história é verdadeira ou não, pouco importa. O interessante é o símbolo. O homem que conquistou impérios continuava insatisfeito. Talvez porque nenhum território seja grande o suficiente para preencher um vazio existencial. E talvez seja exatamente isso que fazemos quando transformamos produtividade em identidade. Produzimos mais, conquistamos mais, mas continuamos esperando aquela sensação de completude que parece estar sempre no mesmo objetivo. Só que a próxima meta tem um hábito curioso. Ela sempre se transforma na meta atual e logo deixa de ser suficiente. Talvez a pergunta não seja como produzir mais, talvez a pergunta seja quanto é suficiente, porque uma vida inteira pode ser desperdiçada tentando responder à primeira, mas a segunda talvez determine se você conseguirá aproveitar o tempo que tem. E existe algo profundamente irônico nisso tudo. Passamos décadas tentando economizar tempo. Criamos máquinas, métodos, sistemas, tecnologias, mas no final o que realmente queremos não é tempo economizado. É uma vida que pareça valer o tempo que gastamos nela. E essas duas coisas não são a mesma coisa. Então, o que é ser produtivo de verdade? Depois de tudo isso, talvez pareça que eu estou dizendo que produtividade é algo ruim, mas não é. Na verdade, produtividade é uma das coisas mais importantes da vida. O problema é que quase ninguém para perguntar o que ela significa. Porque quando você escuta a palavra produtivo, o que vem na sua mente? Uma agenda cheia, um homem de terno saindo de uma reunião, alguém acordando às 5 da manhã? Curiosamente, quase todas essas imagens têm uma coisa em comum. Elas falam sobre quantidade, mas raramente falam sobre direção. Imagine que eu te entrego um carro de Fórmula 1, o carro mais rápido do mundo, motor perfeito, a tecnologia perfeita, a aerodinâmica perfeita, e então eu aponto para qualquer direção e digo: agora acelera. O que acontece? Você vai rápido, muito rápido, mas isso não significa que está indo para o lugar certo. Talvez esse seja um dos maiores problemas da produtividade moderna. Nós aprendemos a acelerar antes de aprender para onde queremos ir. Desde pequenos, quase todas as perguntas que recebemos falam sobre desempenho. Tirou nota boa, passou na prova, conseguiu um emprego,
foi promovido, mas poucas pessoas perguntam: você gosta da vida que está construindo? E talvez aconteça porque resultados são visíveis, significado não. Você consegue mostrar um diploma, uma casa, um carro, mas como mostrar que sua vida faz sentido? Aristóteles passou boa parte da vida tentando responder uma pergunta simples: o que significa viver bem? E o curioso é que ele nunca respondeu. Ganhar mais, produzir mais, trabalhar mais. E o curioso é que ele nunca respondeu ganhar mais, produzir mais, trabalhar mais. Para Aristóteles, uma boa vida tinha relação com florescimento humano, desenvolver virtudes, construir boas relações, encontrar equilíbrio, tornar-se aquilo que você é capaz de ser. Perceba a diferença. Ele não estava falando sobre fazer mais, ele estava falando sobre viver melhor. Hoje parece que confundimos essas duas coisas. Existe uma cena comum que acontece em praticamente toda a família. Talvez você já tenha visto. 2 irmãos crescem juntos, frequentam a mesma escola, vivem na mesma casa, recebem a mesma educação. Anos depois, um deles se torna médico, o outro abre uma pequena oficina. Nas reuniões de família, quase sempre existe uma expectativa implícita sobre quem foi mais bem sucedido. Mas ninguém pergunta uma coisa importante: quem acorda feliz para trabalhar? Porque existe uma possibilidade estranha. O médico pode odiar a própria rotina e o dono da oficina pode amar a dele. Quem venceu? Talvez essa pergunta seja impossível de responder, porque passamos tanto tempo medindo sucesso com réguas externas que esquecemos de criar nossas próprias medidas. Há uma história bem interessante sobre um pescador mexicano. A história ficou famosa através de um conto moderno. O empresário visita uma pequena ilha. Lá ele encontra um pescador descansando. O empresário pergunta por que ele não trabalha mais horas. O pescador responde: porque já pesquei o suficiente para hoje. Então o empresário começa a explicar: se ele trabalhar mais, poderá ganhar mais dinheiro, depois comprar barcos, contratar funcionários, expandir seu negócio. E então finalmente poderá descansar e aproveitar a vida. O pescador sorri e responde: mas eu já estou fazendo isso. A história é simples, talvez até simplista, mas ela revela algo interessante. Muitas vezes estamos sacrificando o presente por um futuro que se parece exatamente com aquilo que já poderíamos viver agora. Não estou dizendo que você não deve ter ambição, nem que deve abandonar seus objetivos, nem que dinheiro não importa. Tudo isso importa. E muito. O problema começa quando os meios substituem os fins. O dinheiro foi criado para facilitar a vida, mas algumas pessoas transformam a vida inteira em uma busca por dinheiro. Produtividade foi criada para ajudar você a realizar coisas importantes, mas algumas pessoas transformam a própria produtividade no objetivo final. É como um homem que passa anos construindo uma ponte e esquecendo de atravessá-la. Viktor Frankl observou algo impressionante. Mesmo em situações extremas, pessoas conseguiam suportar sofrimentos enormes quando encontravam significado, porque o ser humano suporta muito mais do que imagina, mas tem dificuldade de suportar o vazio. Talvez por isso existam pessoas que trabalham 14 horas por dia e se sentem realizadas, e outras que trabalham 4 horas e se sentem miseráveis. A diferença não é apenas no trabalho, está no significado, porque produtividade sem significado produz apenas cansaço. Pense em uma academia. 2 pessoas estão levantando exatamente o mesmo peso, fazendo exatamente o mesmo exercício. Uma delas está feliz, a outra está sofrendo. A diferença não está no peso, está na interpretação. Uma escolheu estar ali, a outra sente que foi obrigada. A vida funciona de forma parecida. Talvez produtividade verdadeira não seja fazer mais tarefas, talvez seja reduzir a distância entre aquilo que você faz todos os dias e aquilo que considera importante. E isso muda completamente a pergunta. Porque ao invés de perguntar como posso produzir mais, você não pergunta: estou produzindo aquilo que realmente importa? Essa pergunta é perigosa, pois ela muda a sua carreira, seus hábitos, suas metas, seus relacionamentos. Há de passar décadas escalando uma montanha para descobrir no topo que ela era a montanha errada. Talvez produtividade de verdade não seja preencher cada minuto do dia, não seja acordar mais cedo. Talvez produtividade de verdade não seja preencher cada minuto do dia. Talvez seja algo muito mais simples. Talvez seja garantir que o tempo limitado da sua vida esteja sendo gasto em algo que faça sentido pra você. Porque no final, quando tudo acaba, ninguém vai perguntar quantos e-mails você respondeu ou quantas tarefas e reuniões participou. A pergunta será outra, uma pergunta muito mais difícil. A vida que você construiu valeu o tempo que você gastou para construí-la? A vida não é uma empresa. Existe uma cena que provavelmente vai acontecer com todos nós. Talvez daqui a 20 anos, talvez daqui a 50. Muito antes do que gostaríamos. Você vai olhar para trás e perceber que boa parte da sua vida passou. Não em grandes momentos, mas em dias comuns. Segundas-feiras comuns, almoços comuns, conversas comuns. E talvez seja nesse momento que uma pergunta apareça. Uma pergunta que quase ninguém faz quando ainda tem tempo. Para onde eu estava correndo? Porque durante a vida inteira nos ensinaram a acelerar, mas quase ninguém nos ensinou a escolher uma direção. Nos ensinaram a estudar, trabalhar, produzir, mas raramente alguém perguntou por quê.
Imagine um homem que passa décadas construindo uma ponte. Ele acorda cedo, trabalha duro, abre mão de muitas coisas e a ponte fica pronta, finalmente. E então ele percebe uma coisa: não existe nada do outro lado. Talvez essa seja uma das maiores tragédias silenciosas da vida adulta. Descobrir tarde demais que você conquistou coisas que nunca quis de verdade. Schopenhauer observou algo curioso. Segundo ele, a vida humana oscila entre dois estados: desejo e tédio. Quando não temos aquilo que queremos, sofremos porque desejamos. Quando finalmente conseguimos, o desejo desaparece e sobra o vazio. Então procuramos um novo objetivo e sempre outro. Talvez por isso tantas pessoas estejam cansadas, não apenas de trabalhar, mas de perseguir uma versão melhor de si mesma. Uma vida melhor, uma felicidade melhor. Como se a existência inteira fosse uma sala de espera. Como se a vida real estivesse sempre prestes a começar. Mas existe uma coisa estranha sobre o futuro. Quando ele chega, recebe outro nome: presente. E talvez seja justamente isso que estamos perdendo. O agora. Talvez seja por isso que uma criança consegue encontrar alegria observando uma formiga carregando uma folha, enquanto um adulto precisa de metas, resultados, indicadores. Em algum lugar do caminho, esquecemos que viver era uma experiência e começamos a tratá-la como um projeto. Uma empresa precisa crescer para sempre, uma pessoa não. Uma empresa pode funcionar sem descanso, uma pessoa não. E talvez pareça óbvio, mas se fosse tão óbvio assim, não estaríamos transformando cada minuto livre em culpa. Não estaríamos consultando o celular durante o jantar. Não estaríamos pensando em trabalho durante as férias. Porque no final, a grande mentira da produtividade não é que precisamos produzir. Produzir é importante, construir é importante. Criar é importante, trabalhar é importante. A mentira é acreditar que isso é tudo que somos. Você não é uma planilha, não é um gráfico, um número ou uma sequência de metas. Porque se tudo isso desaparecer amanhã, ainda restará uma pergunta. A única pergunta que realmente importa. A vida que você está construindo é uma vida que vale a pena viver? Talvez produtividade não seja fazer mais. Talvez seja garantir que o pouco tempo que temos esteja sendo gasto com aquilo que realmente importa. Porque o tempo é a única riqueza distribuída igualmente entre reis, mendigos, empresários, filósofos e trabalhadores. E diferente do dinheiro, ele nunca pode ser recuperado. Então, talvez a questão não seja como posso produzir mais, mas algo muito mais difícil, algo muito mais humano. O que merece a minha vida?